Hoje no Conexão Jovem estamos falando sobre esse choque de cosmovisões. Você entrou na faculdade ou quem sabe conheceu um grupo novo de pessoas e começou a ter contato com ideias diferentes às que você acreditou até agora. Aí ficou meio complicado. O que será que eu acredito? A gente está conversando aqui com o Dr. Marcos Eberlin e com o professor Douglas também sobre esse tema, esse choque, como que a gente faz quando começa a duvidar. Mas será que tem pessoas que têm medo, né? Ah, não, eu não vou entrar na ciência porque eu vou começar a duvidar e aí eu posso me perder, né? Deixar de acreditar em Deus. É errado duvidar? Quem quer responder ali? É Douglas. Não só é correto duvidar, como é inevitável, não é? Isso faz parte do espírito humano. Quando você se depara com a possibilidade de uma outra visão, você, sendo um ser inteligente, como de fato o ser humano é, tem que se perguntar, isso está correto? O que eu acredito está correto por quê? Então a ciência ela nos auxilia nesse sentido, de mostrar que há assinaturas, como o doutor falou, assinaturas de um criador, de uma inteligência suprema que coordena tudo. Porque como pode haver complexidade sem inteligência por trás disso, não é? Mas, por outro lado, em se tratando da teoria da evolução, há aspectos interessantes também, a gente tem que ser honesto em relação a isso. Mas, para admitir que a teoria da evolução seja, de fato, uma lei natural, para ter essa digamos assim, para que ela seja promovida, seria necessário que esses pressupostos fossem provados, coisa que não acontece. O que a teoria da evolução mostra para a gente é que há relacionamento entre os seres vivos. Mas isso, para mim, não mostra que a vida tenha surgido por um processo natural, mostra inteligência. Se eu sou um construtor, eu não preciso fazer tijolos diferentes para uma casa. Eu posso usar os mesmos tijolos e, com esses tijolos, fazer uma infinidade, né, de casas e de edifícios e assim por diante. Então, duvidar é necessário, é preciso, é inevitável e nos leva às convicções. Janina, Richard Feynman, um dos grandes filósofos da ciência, né, diz que a certeza, a religião é a cultura da certeza. Então, quando você tem certeza, isso é um princípio religioso. Então, em ciência, a gente não pode ter certeza, né? Então, hoje nós temos certeza que foi a evolução. Então, a ciência naturalista se tornou religião. Agora, a ciência, segundo Richard Feynman, é a cultura da dúvida. Então, o cientista está sempre duvidando, ele tem o dever, a obrigação de duvidar. Mesmo que uma coisa se estabeleça como lei, a gente tem que duvidar, até da gravidade a gente tem que duvidar. É sempre, porque de repente a gente descobre que estava errado, olha só. Então, o cientista nunca tem certeza, ele sempre tem dúvida. E é errado duvidar? Não. É obrigação de todo ser humano duvidar das coisas. A gente tem que colocar as coisas à prova, né? E Deus fala assim, ó, me coloque à prova, não é? Que eu estou tranquilo, pode provar. E em ciências a gente tem que fazer isso, sempre colocar as teorias à prova, confrontar com os novos dados científicos. E esse duvidar, esse confrontar com os novos dados científicos, que nos levaram, depois de 150 anos, a perceber que aquela ideia que um dia tivemos, né, de que evoluímos lenta, gradual e sucessivamente por processos naturais não guiados, está errada. Faliu, não bate mais com os dados. Olha só, foi porque duvidamos. E hoje tem gente que não quer duvidar, quer se manter ainda, né, naquele dogma naturalista que é completamente errado. Então, os jovens têm que saber disso, né? Tem que saber que estão entrando numa ciência hoje preconceituosa, que não duvida mais, que tem certezas. Isso não é uma boa ciência. Faça a boa ciência. Duvide, confronte, questione, não é? Seu professor de biologia, de física e tudo mais. E vá nesse duvidar e nesse confronto atrás da verdade. Descubra a sua verdade. E será que podemos ser cientistas de sucesso, mesmo às vezes sendo essa minoria e pensando diferente, questionando o tempo todo? Ou é exatamente isso que marca o sucesso de um cientista? Eu vou deixar para o doutor responder, porque ele é cientista, não é? Não, sem dúvida. Olha só, quando você entra e se molda, você vai ser mais um. Quando você realmente questiona, você vai ser um cientista que vai fazer a diferença. Então, os grandes avanços da ciência se fizeram com homens que confrontaram,
Então, Pasteur, por exemplo, talvez o maior cientista de todos os tempos, né? Ele chegou num ambiente que todo mundo cria, né? Que é a geração espontânea, né, Douglas? Que você colocava uns trapos ali no canto, né? Com um pouco de comida. Nada, né? E o rato surgia ali, né? Os professores mandavam os alunos repetirem os experimentos em casa, e os experimentos em casa davam certo. Então, aquilo lá era um dogma absoluto, né? A geração espontânea foi um dogma científico por 200 anos. Aí chega um homem, Pasteur, um herege, um maluco, beleza, né? Fala, não, gente, isso está errado. E aí ele foi execrado, né? Queriam queimá-lo na fogueira. Mas o que a gente olha para trás hoje e vê o quê? Pasteur estava certo. E a ciência toda, aquela consenso na geração espontânea, hoje é ridicularizado. Então, seja um questionador, seja um desatualizado. A gente não pode estar atualizado em ciência. A gente tem que estar desatualizado, sempre procurando, né? Questionar as teorias, pô-las à prova, e é nesse questionar, é nesse confrontar que a gente avança. Com certeza. A gente já falou aí algumas dicas, então, para você que está aí nesse momento, que está duvidando, é procurar mais conhecimento, é procurar com sinceridade, né? A gente está falando, é questionar, é buscar argumentos. Que mais que a gente pode falar para esse jovem que está nesse momento aí de passando, quem sabe, por momentos de dúvida e também de preconceito, quem sabe, com os colegas ou com os professores? O que podemos falar para eles? Eu acredito que seja importante entender a diferença entre certeza e convicção. A certeza talvez não seja nem uma qualidade que o ser humano possa atingir, mas a convicção, sim. Então, a dúvida pode, devidamente estruturada, e a busca pela resposta pode nos levar à convicção. Se alguém me perguntar assim, você tem certeza de que Deus existe? Eu não posso ter certeza disso, mas eu tenho convicção, e a minha convicção está embasada. Então, o jovem, a gente vive um momento de muita ansiedade. Talvez você busque por respostas rapidamente, tem que ter tranquilidade em relação à busca pelas respostas. E saber que, inclusive, parafraseando Kant, uma maneira de você medir a inteligência de uma pessoa é o quanto ela suporta as incertezas. Então, a busca pela convicção, a gente talvez tenha a ilusão da certeza, de que possa atingir a certeza. Talvez não seja possível. Você pode ter convicções, mas tem que ter tranquilidade. Tranquilidade, buscar e também humildade, não é? Exatamente. Agora, falando do outro lado, né? A gente falou da experiência de quem recebe, mas agora, como tem que ser a minha atitude com quem pensa diferente? Eu acredito e eu tô super, quem sabe, com a certeza, convicção aí do que eu acreditei sempre, que algumas coisas até podem estar erradas realmente, e eu chego lá e eu bato forte com as pessoas. Tem um limite? Qual que deveria ser aí o meu relacionamento com as outras pessoas que pensam diferente? Gianina, eu acho assim, né? Tem muitas pessoas que acham que a gente não deve confrontar. Olha, todas as posições são válidas, eu tenho que ficar de bem com todo mundo e tudo mais. Eu sou completamente contrário a isso, né? Eu acho que o debate, o embate é o que torna as coisas divertidas, né? E é no embate, no debate que a gente avança, né? Então, se você encontra uma posição diferente, eu acho que você tem que sentar e debater, escute os argumentos e coloque os seus, e defenda os seus. E é nessa defesa que talvez você vai até reavaliar os seus próprios argumentos. Então, faça o bom combate, o bom embate e o bom debate. E não tenha medo de fazer isso, e não tenha medo de confrontar. É na disputa que a gente avança. Quando a gente se conforma e aceita tudo como válido, a gente fica estacionado, não é? E se a gente quer avançar em direção à verdade, a gente sabe que essa verdade existe, e essa verdade é esse Deus que nós estamos falando aqui, a gente sabe que esse debate vai caminhar em direção a Ele.
Com certeza. Agora, é interessante que a gente fala, né, desse embate com respeito, né, com sinceridade, falando as palavras, né, respeitando quem pensa diferente. Quem fala alguma coisa, Jenny, é que às vezes a palavra embate pode transmitir a ideia de que isso seja uma briga. Não é uma briga, é uma discussão de pessoas inteligentes, claro. com muito respeito. E no espírito cristão, sempre pensando no outro lado, se colocando no lugar do outro. Porque talvez ele esteja com uma dúvida, aquilo traga aflição para ele, ele não tenha... Ele acredita naquilo, não é? Esteja passando por um processo de dissonância cognitiva. Então, assim, outro dia aconteceu o seguinte, um camarada, né, homossexual, ele sabe que eu sou cristão, num cursinho, ele chegou para mim e falou assim, eles me chamam de Douglão, né? Douglão, você é cristão, né? Sim, eu sou cristão. O que é ser cristão? Puxa, difícil, né? Em tão poucas palavras. Aí me veio, não sei se inspiração ou não, né, intuição. Eu falei assim, ser cristão é colocar-se no lugar do outro. E eu vi que os olhos dele se encheram de lágrima. Ele ficou emocionado com aquilo. Ele falou, puxa vida, que coisa bonita. Então eu acredito, se eu tivesse que traduzir o cristianismo em uma palavra, é colocar-se no lugar do outro. Então quando você vai embater, quando você vai debater, você tem um objetivo não da sua ideia, de defender a sua ideia, mas de defender ou ajudar a pessoa, ou ajudar a si próprio. A pessoa vem em primeiro lugar, a ideia depois, não é? Essa é a minha maneira de ver. É como num jogo de futebol, né? A gente tem a Copa aí e tudo mais, né? Como é que você respeita o seu adversário? Quando você entra e se dá o máximo para vencê-lo, não é? Jogando o jogo com as regras e tal, respeitando o seu adversário, mas se esforçando ao máximo para fazer um bom jogo. É assim que a gente deve fazer no embate científico, que seja um grande jogo, né? Que os dois lados se esforcem o máximo para defender os seus pontos de vista e que vença o melhor. E é assim também que o conhecimento vai crescendo, vai se desenvolvendo, não é verdade? A gente fala também aqui no final do programa, já estamos chegando aí no finalzinho, mas a gente tem um momento para falar ali com o nosso pastor. O pastor Marcelo, ele sempre traz aí um comentário para a gente sobre o tema, desde um olhar um pouquinho mais espiritual, desde a Bíblia. Pastor Marcelo, fala aí. Tudo bom, pessoal? Um abraço para você que está aqui mais uma vez, ligado com a gente, no bate-papo, nas discussões. Nosso programa hoje discutiu um pouco a respeito de uma palavrinha-chave que é cosmovisão. Eu não vou ser técnico aqui na minha forma de definir cosmovisão, mas vocês aqui já tiveram uma discussão a respeito disso. Mas, sendo bem simplista, cosmovisão é essa forma que você tem, que as pessoas têm, de entenderem a si mesmas, de entenderem a realidade, de compreenderem o seu papel na engrenagem maior da estrutura da existência. E quando se trata dessa forma de se compreender a realidade, da sua percepção da realidade, cada pessoa é um universo, como a gente costuma falar. As cosmovisões, elas são as mais diversas. E aquilo é algo tão solidificado, tão lógico, tão básico, tão verdadeiro, é onde eu construo a minha própria identidade, e isso se torna algo tão fundamental para mim, que automaticamente eu penso que o outro vai entender e enxergar com a mesma clareza, com a mesma facilidade, as mesmas coisas como eu vejo e vai abraçar os mesmos valores que eu tenho com a mesma segurança e confiança como eu recebo. E na verdade não é assim. Então é muito difícil quando há um choque de cosmovisões, quando há um choque de ideias diferentes, de percepções diferentes do mundo. A grande verdade, se é que eu posso falar assim também, se eu estou falando aqui sobre cosmovisões, é que quando você entende que cada pessoa tem a sua própria leitura dos fatos, como é que fica patente descobrir então se há uma verdade ou se cada pessoa tem a sua própria visão e cada visão deve ser entendida como sendo legítima? O fato é que as visões diversas não são todas legítimas. Por quê? Porque se eu tenho uma determinada percepção que contraria a outra, se choca com a outra, obviamente uma está certa e uma está errada. O problema é que com base em que eu vou determinar o que é certo e o que é errado? E aí que vem o ponto. A cosmovisão, ou as visões, as definições das realidades que melhor explicam o mundo exterior, ou que me situam com muito mais propriedade na forma de entender esse mundo exterior, são aquelas que são abraçadas como sendo verdades que podem ser, se não absolutas, mas pelo menos compartilhadas com as pessoas com maior segurança. E aí que entra um detalhe importante. Quando nós vemos a palavra de Deus ela traz uma cosmovisão.
A Bíblia, nas suas histórias, traz uma interpretação da realidade. E o Evangelho é a interpretação da realidade sob a ótica divina. E quando você entende o mecanismo do Evangelho e a proposta de vida que ele oferece exatamente uma explicação que, de acordo com aquilo que nós compreendemos em Deus, é a explicação mais adequada, a mais correta do que a realidade. O grande problema é que o próprio Evangelho também tem as suas múltiplas interpretações. Por isso, eu deixo a você aqui o convite. Entenda o Evangelho como ele é em Jesus. Porque ele é a encarnação da palavra, ele é a encarnação da verdade. Ele é a expressão da cosmovisão divina. Quando você entende que a explicação da realidade através de Cristo, ela é a percepção mais correta do que é realmente a verdade, e ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, embora hajam percepções diferentes e formas diferentes de lidar com aquilo que nos cerca, você vai ser guiado, você vai orientado por uma verdade muito maior, que está acima da minha cosmovisão e acima da sua. E mais ainda, a minha cosmovisão, a minha forma de interpretar a realidade, ela vai ser moldada por essa verdade maior, assim como a sua também é, e assim, mesmo havendo diferenças entre nós seremos ligados por um elo muito maior que nos conduz na mesma direção. Isso é ser povo de Deus. Deus abençoe vocês todos, e a gente fica aqui para comentar outros assuntos no nosso próximo encontro. Um abraço, até a próxima. Um abraço, pastor Marcelo, muito obrigada por esse comentário. E falando de conhecimento, falando de conhecer mais a Jesus também, deixa eu falar aqui para vocês, mostrar para vocês um presente que a gente tem preparado para compartilhar, ele é de graça. Você só entra lá no nosso blog, aparece agora na tela aí o nosso blog. Você pode entrar lá e se inscrever, botar aí a informação, o seu endereço, a gente manda para sua casa gratuitamente. É um presente da gente para você. E aí você pode conhecer mais também sobre os ensinos de Jesus. Esse Jesus que nos deu exemplo em tantas coisas, sobre tantas coisas, e uma dessas é também ir correr atrás do conhecimento, observar a natureza. Jesus também fazia isso, né? A gente tem que se despedir. Eu só tenho mais meio minutinho, mas eu queria pedir para vocês falarem rapidinho um último conselho para aqueles jovens que estão agora assistindo e que uma mensagem curtinha que fica aí na mente antes de ir embora. Pessoal, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. A gente tem certeza que o elétron existe, mas a gente nunca viu, não é? É a mesma coisa que a gente tem com Deus, né? A gente tem a nossa fé, a fé cristã é única porque ela tem um firme fundamento nas coisas que se veem. E hoje as coisas que se veem na física, na química, na ciência em geral, testificam de que há um Deus. Então saiba que a sua fé é uma fé que tem um fundamento extremamente firme na razão, na ciência. Perfeito. Douglas, 30 segundos aí. Você está em dúvida? Não está achando as respostas? Pergunte para o Criador, certamente ele vai dar um jeito de te responder. Obrigada, então, para os dois, foi um prazer. E para você que está aí do outro lado, também fica o convite, tem a Sociedade Criacionista Brasileira, que você pode entrar lá na página deles, vai aparecer agora na sua tela. Ali também tem muito material e também tem cursos online, gratuitos até, para você conhecer mais e saber mais também. Então aí ficou o recado dado e o convite para vocês de correr atrás do conhecimento com sabedoria e também com muita fé, acreditando que Deus é quem criou todas as coisas e especialmente criou você. Um grande abraço e até semana que vem.